você já tá ligado que eu tenho o meu teacher de Skibidi Toilet, né? E agora também tenho de Pop Playtime. E no vídeo de hoje você vai conferir o Brunão terrorizando, respondendo todas as minhas perguntas sobre o capítulo 2 de Pop Playtime. Fala pessoal, terrorizando aqui, queria agradecer primeiramente ao convite do Brunão pra gente tentar resolver esses enigmas, responder algumas perguntas de Pop Playtime, principalmente Pop Playtime capítulo 2, beleza? Vamos lá então, se você quiser saber um pouco mais, vai ter outras perguntas, ou seja, a continuação desse vídeo aqui, lá no meu canal, dá uma passadinha lá pra você conferir o resto que tá bem legal também, beleza? Vamos lá, vamos começar. Lisandro, mano, é o seguinte, eu fiquei em choque, que eu não entendi. Qual que é a relação dessa boneca maldita, a Pop, com o Hugo? Essa pergunta é curiosa porque, na verdade, não parece ter nenhuma relação do Huggy Wuggy com a Pop. Diferente da Pop com a Kissy Missy, que tem uma relação bem forte. E a Kissy Missy tem uma relação com o Huggy Wuggy bem forte. Mas a Pop com o Huggy Wuggy não tem tanta relação assim. A única coisa que a gente sabe é que, aparentemente, o Huggy Wuggy foi colocado lá naquele hall de entrada de Pop Playtime capítulo 1 justamente para impedir que qualquer pessoa chegasse perto da Pop. Se você perceber bem, lá nos dutos em que ocorre a perseguição do Huggy, tem várias coisas escritas nesse duto, tá? Acredita-se que quem escreveu foi justamente o Huggy Wuggy, porque é ali que é a casa dele. Se você observar, ele se move muito mais rapidamente dentro do duto e sabe pra onde ir, como se ali fosse a casa dele, como se ele tivesse muito, mas muito confortável em andar no duto, porque é ali que ele mora. Diferente de quando ele anda atrás da gente, que ele anda meio lento dentro do duto, inclusive ele é muito rápido. Em alguma dessas escritas você vê coisas como não confie nela, deixe ela pra morrer, não a liberte, coisas desse tipo que induzem a gente a pensar que na verdade ele não queria que alguém chegasse perto da Pop, induzindo a gente a pensar que o Huggy não confia na Pop e foi colocado ali, ou ficou ali porque queria, impedir que qualquer pessoa chegasse até a Pop porque ele considera ela provavelmente um risco, tanto que ele fica observando o nosso jogador o tempo todo e só ataca quando a gente chega mais perto de chegar até a Pop e soltá-la. Então a gente também ainda tem, quando a gente chega naquela casa de boneca, né, que tem a flor gigante perto daquelas plataformas, aquele corra, não, saia daí, tudo para impedir que alguém libertasse a Pop. E pelo jeito essa é a única relação que a gente consegue construir da Pop com o Huggy Wuggy, que ele seria o guardião para impedir que qualquer um chegasse perto dela. O que induz a gente a pensar que ele não confia nela, ou alguém que comanda o Huggy Wuggy não quer que a Pop saia. Talvez o 1006? Vamos ver. Tem uma coisa também que ficou encucada aqui na cabeça, tá? Sabe aquela parte quase no final do capítulo, quando a gente tem que fugir daquele cachorro escroto que tem um monte de perna, que eu esqueci o nome? A Mom Longlegs vem falar com a gente: já que você é funcionário, você tem que morrer. E assim, senti um ar de raiva. Por que ela tem tanta raiva da gente? Essa pergunta é interessante porque essa foi a primeira vez que a gente viu um experimento reconhecendo o nosso personagem como um funcionário. Sim, nós somos um ex-funcionário da fábrica, e no caso da Mom Longlegs em específico, a gente descobre através de documentos que ela odiava os funcionários da fábrica com todas as forças. A princípio, ela gostava muito das outras crianças, motivo pelo qual ela foi colocada na Game Station para acompanhar as crianças, e também protegia outros brinquedos, que, bom, eram experimentos crianças também, né, no passado. De qualquer forma, é por isso que ela é uma mãe, ela cuida dos outros experimentos e cuida das crianças. Isso até certo ponto, porque ela vai enlouquecendo na fábrica com o tempo, com a solidão, com todos os experimentos, com o trauma que ela viveu, tá? E ela acaba até mesmo atacando os experimentos que ela devia proteger. Mas ela reconhece que nós somos um funcionário, e isso provavelmente não é porque a nossa cara está à mostra, mas porque nós estamos usando um uniforme, ou talvez um grab pack, ou coisa do tipo, e ela sabe que nós somos funcionários. E ela acha que todos os funcionários devem morrer pelo que nós fizemos a ela. Ou seja, ela culpa os funcionários que trabalharam ali indiretamente pelo que aconteceu com as crianças e com ela mesma. Ela era uma criança no passado chamada Mary Payne e sofreu essa transformação, se transformando nesse experimento monstruoso, foi enlouquecendo aos poucos e se tornando um ser muito solitário, muito agressivo. Então é por isso que ela tem tanta raiva da gente, ela tem raiva de todos os funcionários. Essa raiva foi notada muito tempo atrás, mesmo antes do nosso funcionário chegar, mesmo antes da fábrica ficar vazia. E aí ela nutre esse sentimento até hoje, ela acha que todos os funcionários são culpados e devem morrer. Ela inclusive tem um documento dela que diz que ela foi
removida das atribuições iniciais dela, que ninguém sabe quais são, para a Game Station, justamente para evitar contato com os funcionários e ter mais contato com as crianças, porque ela era muito agressiva com o corpo de funcionários. É simplesmente isso. Ela culpa a gente por ser um funcionário, porque ela culpa todos os funcionários pelo que aconteceu ali na fábrica e quando ela era uma criança e com as crianças que ela protegia. Agora uma pergunta mais sinistra, tá, Brunão? É o seguinte, todos os brinquedos são feitos com a alma das crianças? Porque assim, a minha suposição de nubão que não sabe a história é que como a Mommy Long Legs fala que fica triste por ver as crianças, ó, metendo marcha e partindo e indo pra casa dos pais, porque tava na hora de ir pra casa, acabou a brincadeira, e ela fica triste, aí ela mata as crianças ficam perto dela, e aí um louco da fábrica coloca a alma das crianças dentro dos brinquedos. É isso ou eu viajei, mano? Eu chapei nessa ideia. Essa pergunta aqui é um pouco capciosa, porque essa questão da alma das crianças é uma coisa muito de Five Nights at Freddy's, onde a gente tem corpos inanimados, que seriam os animatrônicos, que acabam sendo possuídos pelas almas das crianças. Aqui é diferente. Em Poppy Playtime, de fato, nós temos experimentos científicos, e eu tô falando de corpos artificiais misturado com corpos orgânicos, ou seja, cada um desses experimentos que você vê, a história conta pra gente que cada um deles foi uma criança um dia, que órgãos dessas crianças estão ali dentro daqueles experimentos, sim, daqueles brinquedos. Então a gente tem sangue, a gente tem rins, a gente tem o cérebro, o coração, todos os experimentos ali têm o corpo do que um dia foi uma criança, com os órgãos ali dela, com o cérebro dela, dentro daquele novo experimento, tá? Esse procedimento é uma coisa que a gente desconhece como funciona, porque parece que cada brinquedo tem um processo cirúrgico distinto, mas sim, todos os brinquedos ali foram uma pessoa antes, acredito que a maioria foram crianças, tá? Mas a gente até tem alguns adultos que se transformaram em experimentos também, e eles têm órgãos misturados com coisas artificiais, como plástico, feltro, pelúcia, qualquer coisa desse tipo, tá? Então não é que tem as almas das crianças ali. Foi descoberto, provavelmente através da papoula, que tem um simbolismo de imortalidade e ressurreição, de fazer uma troca de corpos, tá? Então não sabemos como funciona essa ideia da papoula, esse simbolismo místico da ressurreição, mas aparentemente a criança morre e é ressuscitada em outro corpo com seus órgãos, coração, o cérebro, tá? Inclusive nesse procedimento aí acaba se perdendo um pouco das sinapses neurais da criança, então ela acaba se esquecendo do nome, se esquecendo de quem era, se esquecendo de muita coisa. Isso acaba acontecendo sim, tem um desgaste mental que acontece, mas não é nada com almas, é de fato a criança em um novo corpo. Outra coisa que eu fiquei encucado, tava uma hora que eu tava fugindo, sabe aquela hora que a gente pega a mãozinha, pum, faz uma layup, vai pra lá, pá, e a Mommy Long Legs fica bibi na nossa orelha, e aí tem um cartaz. Tá ela e um mano de bigodinho. A Mommy Long Legs tem um marido? A Mommy Long Legs tem uma família, não é só um marido e companheiro, tá? Existe uma família Long Legs, em que a gente tem a Mommy Long Legs, de fato, tá? Tem o Daddy Long Legs, que é o mesmo tipo que ela, que estica também, só que azul e com bigode, e também eles têm um bebê que chama Baby Long Legs. Não sabemos onde estão os restos da família deles, se eles estão vivos, o Daddy Long Legs ou o Baby Long Legs. Temos algumas citações deles no livro, e uma coisa engraçada é que o Baby Long Legs, a gente sabe que ele chegou a existir como experimento porque no livro é destacado que as pernas do Baby Long Legs iriam se funcionar diferente dos pais. Ele iria aumentar de tamanho quando fosse alimentado, mas eles citam somente as pernas dele, como se as pernas do bebê crescessem conforme ele fosse alimentado. Faz sentido porque é long legs, né? Pernas longas. Mas esse nome long legs, ele faz referência à aranha, que inclusive tem o nome de Daddy Long Legs, é uma aranha, um tipo de aranha, e como a gente sabe, a família Long Legs também lembra uma aranha, tá? Mas eles existem sim, acredita-se que existiram experimentos grandes dele, não sabemos se ainda estão vivos ou se foram criados completamente ou se foram só experimentos que fracassaram, mas eles existiram sim, e dá a entender que o experimento grande dele existiu e também os brinquedos pequenininhos. Assim como o Huggy Wuggy foi criado inicialmente, fez muito sucesso e depois criaram a Kissy Missy, a Momo Long Legs fez muito sucesso e depois criaram o Daddy Long Legs, né? Isso pensando em brinquedos para fazer mais dinheiro, e o Baby Long Legs veio junto nessa aí. Mas em termos de experimentos grandes, não sabemos onde estão os outros membros da família Long Legs. Agora, essa aqui eu tô martelando desde o Chapter 1, no capítulo 1, tá? Quando a gente pega o Woogie Boogie Lug lá e derrota ele. E assim, no capítulo 1, a gente tá lá, e aí tem aquela parte que eu já reagi ao seu vídeo, né, Brunão?
e a alma dos caras estão dentro dos negócios que faz os brinquedos. E aí vai todo o negócio, monta o brinquedo, pum, pega um gatinho. E aí esse gatinho entra no scanner, pum, e abre a porta. No capítulo 2, também. É o mesmo gatinho. Então é o seguinte, qual que é a relação desse gato na história? Na verdade, a gente usa um brinquedo gato no primeiro capítulo e no segundo capítulo a gente usa um coelho, que é o Buns Bunny. No capítulo 1 a gente usa a Cat Bee e no capítulo 2 o Buns Bunny, tá? Mas essa questão dos gatos é muito interessante dentro de Poppy Playtime, porque nós temos muitos felinos e gatos dentro de Poppy Playtime. O primeiro é a Cat Bee de fato, né? Que ela é uma das mais icônicas, porque é o primeiro brinquedo que a gente monta e é um brinquedo que tem uma feição triste, como se ela tivesse desesperada ou angustiada ou coisa do tipo. É estranho você ver que tem um brinquedo com esse tipo de fisionomia, tá? Mas a gente tem outros gatos, como por exemplo o Candy Cat, que veio antes da Cat Bee, que é um gato que come muito doce, e teve um que veio depois, que é o Catnap, que você vai encontrar no Poppy Playtime capítulo 3. Uma coisa interessante é que, na verdade, a gente tem uma coleção misteriosa de gatos dentro de Poppy Playtime. Se você pegar a caixa do brinquedo da Cat Bee, você vai ver que ela é a primeira dos 5 gatinhos fofos, Kitty Cat, né? A coleção Kit Kat, que seriam gatinhos fofos ou coisa desse tipo. Ninguém sabe quem são os outros 4 Kit Kat, os outros gatos dessa coleção. É muito estranho a Cat Bee ser a primeira. Ela foi criada na década de 80 ou até 90, tá? O Candy Cat veio antes dela, então ele não pode estar nessa coleção porque ele seria o primeiro dos 5, mas a primeira é a Cat Bee. O Catnap ele veio depois da Cat Bee, poderia ser o segundo desses gatos aí, só que o Catnap já faz parte de outro grupo chamado Smiling Critters. Então tudo dá a entender que a gente tem esses felinos, como por exemplo o Yarnaby, que é um leão que você vai encontrar em Poppy Playtime 4, também um felino. Então parece que sim, a Playtime tem alguma coisa com felinos e gatos, mas essa coleção misteriosa parece que não tem uma resolução, não sabemos quem são os outros 4 gatos e só temos a Cat Bee como referência desse primeiro da coleção Kit Kat. Quem será que são os outros 4? Depois dessa aula, eu entendi. E você, sabia de tudo isso que ele respondeu? Ou você também ficou viajando que nem eu em algumas perguntas? Deixa aí nos comentários que eu quero saber se tudo que eu perguntei aqui você já sabia. Tá vendo esses 2 vídeos aqui do lado, mano? Clica num deles e faz aquela maratona no canal. Caiu de paraquedas aqui, o link do canal do Brunão e do vídeo que a gente fez junto, da parte 1, tá aqui na descrição, junto também com o nosso canal de gameplays. Vai lá e vê as 5 primeiras perguntas que ele respondeu para mim. Eu sou o Bruno, espero ter também respondido as suas dúvidas.